Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, nesse pós-jogo para você, pela 28ª rodada do Campeonato Nacional. E o empate, né, do Botafogo contra o Atlético do Paraná, pelo placar de 1-1, né, os gols do Tiquinho Soares para o Botafogo, o Atlético do Paraná, gol marcado pelo jogador Pablo, que teve 5 quedas de luz, né, no estádio Newton Santos, né, e que tivemos aí no estádio Newton Santos, né, que principalmente teve o seu início às 9 horas da noite e também teve o término do jogo por volta de 3h45 da tarde do domingo. Então, vamos falar aqui do futebol do Botafogo e Atlético, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas plataformas digitais do Conversa de Torcedor, pelo Instagram, também no Facebook, e não esquecendo de nos acompanhar o Conversa de Torcedor Notícias pelo YouTube, tá certo? Terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês. E também às 11 da manhã, temos aí o Conversa de Torcedor ao vivo, né, com informações do futebol do Rio de Janeiro, tá bom? Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pela DAIO 98.7 FM, além também do site radionc.com e pela Radionet, tudo para você ficar muito bem informado sobre a situação do futebol do Rio de Janeiro, com o Alberto Baide, eu, Geraldo Rodrigues, toda a galera do Conversa de Torcedor, correto? Vamos falar aqui sobre o Botafogo e Atlético, que para mim teve mais apagão de luz do que jogo, né? Porque né, nessa partida aí que começou às 9 da noite de sábado, que teve 4 quedas de luz, né? E que foi interrompido por 30 minutos, né? Em que a primeira etapa teve mais de uma hora, né, de duração, devido aos acréscimos dados por falta de energia, e foi encerrada antes da primeira etapa, para que os jogadores irem para o intervalo, e aí, enquanto a partida rolou normalmente, após a primeira queda, e o VAR ficou fora do ar, inclusive. Então, na segunda etapa, tivemos aí, houve uma quinta queda, uma quinta queda de luz, e que aconteceu, e o árbitro Matheus Delgado Caldesan decidiu interromper por mais 30 minutos, né? E as equipes voltaram ao vestiário, e por mais 30 minutos de paralisação, o jogo foi suspenso, e aí depois o diretor de esportes, né, o diretor de competições da CBF, o Júlio Avelar, né, que confirmou a partida que aconteceria no domingo às 15 horas, no Newton Santos, com portões fechados, que teve essa situação por medida de segurança por conta do jogo que aconteceu entre Flamengo e Vasco, né, que aconteceu no Maracanã. Então, pela continuação da partida entre Botafogo e Atlético, e o jogo Fortaleza-Botafogo foi suspensa, foi adiado, que seria o jogo de ontem, né? Lógico, seria ontem esse jogo, não foi realizado e foi adiado, né? Por conta disso, então vai encarar contra a equipe do Cuiabá nesse domingo, às 8 da noite, no mesmo estádio. Então meus amigos, vamos falar aqui sobre o campo de jogo, o campo, bola, inclusive, né? Que tivemos aí, né? Que se tivemos aí do jogo aí, inclusive, porque a situação aí no primeiro tempo, né? O jogo no primeiro tempo aí, e que o placar construído no sábado, né? Que se manteve no domingo, né? Por conta disso, então foi movimentado esse jogo, apesar de muitos apagões, né? Inclusive que teve lances, né? De lances perigosos, né? Por os dois lados, né? O time do Botafogo com troca de passes, né? Para tentar chegar mais ao gol do goleiro Bento, e nos contra-ataques do Atlético, né? Que teve com 3 zagueiros, né? Com 3 zagueiros, 4 jogadores de meio de campo, com alas e 3 atacantes para tentar conseguir fazer as jogadas. Enfim, por exemplo, aqui, que teve queda de luz no estádio, né, que teve no início da partida, né, que voltou, né, que teve aí a equipe do time do Atlético teve 2 oportunidades, primeiramente, com o Pablo recuperando a bola no campo de ataque, passa para Zapelli, e mais o meia prende demais, é desarmado, e outro lance no mesmo minuto, ou do mesmo minuto ao 16, com o Esquivel, que a bola foi lançada na área do Botafogo. O lateral esquerdo subiu livre, cabeceando para o meio, mas ninguém do Atlético chega para concluir, a zaga do Botafogo se recuperou. Então,
A equipe do Botafogo tentando agir na partida, inclusive, né? O time do Botafogo trocando passes, o time do Botafogo trocando passes, o time do Atlético recuado, né? Lógico. E aí teve aí a jogada do primeiro gol do Botafogo, né? Com o gol do Tiquinho. Né? Antes disso, o time do Botafogo tentou uma jogada com o Vitor Sá, driblando o Coelho na ponta e chutou, mas a defesa bloqueou, né? No minuto 23. E na cobrança de escanteio, o Tiquinho Soares fez 1-0, né? Na cobrança de escanteio, o Marçal cobrou na área do Atlético, o Tiquinho Soares subiu alto e cabeceou, e os jogadores do Atlético ficaram reclamando por conta do empurrão do Tiquinho Soares em cima do Thiago Heleno, né? E aí, teve aos 26 minutos de partida, com um lance desperdiçado pelo Zapelli, né, que avançou pela intermediária, viu o Esquivel livre na entrada na área do Botafogo, mas errou o passe, né? O Esquivel, né, tentou aí o passe de novo. E aí teve o lance também do Tiquinho Soares, né, que teve o Eduardo avançando pelo lado direito do ataque, cruzou para o meio da área, né, e o Tiquinho pegou de primeira e a bola passa à esquerda do gol do Bento. E aí depois teve o lance do Atlético, com o Vitor Bueno recebendo do passe do meio de campo, do meio campo, tentou surpreender o Lucas Perry, mas o goleiro está bem posicionado e dominou a bola no peito. E aí teve alternâncias, né, nessas situações aí. O time do Atlético teve perigos, né, do lance do Coelho, que aproveitou sobras de bola, a sobra alta, né, e cabeceou fora da área, e a bola passa muito perto do travessão, né, e quase surpreendendo o Lucas Perry aos 32, e aos 36 no lance do Atlético, que acelerou no campo, né, no campo de ataque, que o Vitor Bueno levantou para o Esquivel, livre na área do Botafogo, o lateral armou o chute e é bloqueado pelo Di Prásto. E pelo lado do Botafogo, do lance do Vitor Sá, aos 34, que recebeu na entrada da área, e que o Botafogo, na área do Botafogo, chutou na área, né? Na área do Atlético, melhor dizendo, e chutou colocado, e que o Bento defendeu sem sujos. E aí teve o gol do Atlético aos 40 minutos, né? Com o Coelho avançando pelo lado direito, passou pelo Marçal, cruzou para a área do Botafogo, e a defesa do Botafogo teve um apagão, e aí teve a sobra para o Pablo livre para chutar para dentro do gol. Então, empatando o jogo, e aí depois, antes do apagão, né, inclusive aí teve o lance do Júnior Santos, dar um chapéu em cima do Kaique Rocha e finalizou fraco para a defesa do Bento, aos 45. Antes do apagão, inclusive, que teve antes do apagão, né, não é do jogo, não, é dos refletores do estádio, porque teve mais um apagão no estádio, e aí retornou a partida, né, logo aos 59 minutos, que teve dois lances da equipe do time do Botafogo, né, com o Vitor Sá e com o Júnior Santos. Primeiro, o Zapelli, que errou passe aos 59 minutos na saída de defesa, o Di Prásto levantou a bola na área do Atlético, e o Vitor Sá, livre, e cabeceou mal para fora. E outro lance do Júnior Santos, que recebeu na ponta direita, corre na diagonal, em direção ao gol do Atlético, driblou os dois marcadores e chutou de esquerda, mas o Bento encaixou. Então, teve essa interrupção, né, que a situação piorou, e aconteceu essa história, que teve reunião aí com os jogadores, e aí teve essa situação de momento que aconteceu do jogo. Então, e teve aí dos 30 minutos, né, que aconteceu, tentou retornar o jogo aí, né, tentou retornar o jogo do segundo tempo, mas teve outro apagão, e aí 30 minutos de jogo, né, teve 30 minutos, mais 30, e aí acabou tendo esse adiamento, né? Teve posicionamento da Light, responsável pela energia, né? A Light, que foi lá com carros lá para tentar conseguir resolver, mas não deu certo. Foi suspensa, e aí teve a situação do jogo, que continuou à tarde, né? Continuou à tarde nesse jogo, né? Em que foram 43 minutos, contando 4 de acréscimos, bem arrastados, né? E que os dois times criaram um pouco, né? O jogo ficou praticamente disputado entre intermediária e intermediária. Então, temos aí nesse jogo, teve lance aí aos 11 com o Eduardo cruzando na área do Atlético, o Tiquinho Soares desviou de cabeça, mandou por cima do gol. 11 minutos, o troco do Atlético, né? O Pablo recebeu livre, mas tentou o chute de muito longe,
para surpreender o PR, mandou fraco, né? O atacante poderia ter prosseguido a jogada, né? No jogo. E aí teve outros lances também do Botafogo, dessa alternância de jogadas, com boa chegada do Botafogo aos 25, com o Eduardo, que achou o Júnior Santos sozinho, né, na direita, e o atacante cruzou e a zaga afastou, e na sobra o de Plácido cruzou fechado e a defesa tira outra. E o Atlético, com o Vitor Bueno, cobrou escanteio na primeira trave e o Thiago Heleno desviou de cabeça, mandando para fora com perigo aos 26. E outro lance pelo lado do Atlético, aos 27, do lance da troca de passos para a esquerda, e que o Esquivel cruzou fechado e o PR caiu para defender. E aí teve essa pressãozinha do Atlético aí nos minutos aí, em que o Vitor Bueno cobrou a falta na área, o Pablo subiu livre, desviou de cabeça para fora aos 30, certo? E dos lances aí, o Botafogo tentando reagir na partida aos 31, com um troco da equipe do Botafogo, o lance do Vitor Sá, chegando à linha de fundo e rolou para o Tiquinho, que chutou cruzado, o Bento espalmou no rebote de Plácido, insistiu e ganhou o escanteio. E no escanteio, o Adrielson não alcançou e o Thiago Heleno afastou com um chutão. E aí teve aí as substituições do Atlético, mas antes teve um contra-ataque do Atlético aos 34 do lance do Pablo, que cruzou na área, o PRC antecipou ao Vitor Bueno, certo? E tirou de soco com o goleiro fora do gol, né? O Zaperi tentou um chute, né, de longe, para marcar de longe, né, mas mandou para fora. E aí o técnico Wesley Carvalho meteu as substituições, aí 2 substituições da equipe do Atlético para tentar um pouco mais rapidez da equipe, né, nos contra-ataques com o Hugo Moura e o Rômulo, para as saídas do Fernandinho e do Zaperi, né? Inclusive que o time do Atlético tentando chegar um pouco máximo, né? Do time do Botafogo tentando chegar um pouco máximo na área do time do Atlético, e a marcação sem bola, o time do Atlético se fechando bem, né? E indo para os contra-ataques, e o time do Botafogo com o Luiz Henrique entrando no lugar do Vitor Sá. E aí o time do Atlético cobriu o escanteio com o Vitor Bueno, na cobrança de escanteio na primeira trave, o Marçal tirou de cabeça, e teve acréscimos, e aí teve chances de marcar o gol do Atlético, né, com a jogada do Rômulo, inclusive, que saiu cara a cara com o goleiro e chutou rasteiro, mas o PR defendeu, mas ao auxiliar marcou impedimento aos 46. E aí teve o lance da substituição do Diego Costa no lugar do Eduardo, para tentar buscar a vitória, mas não conseguiu. Então terminou nessa forma, terminou, né? Nessa forma do jogo, né? Sem público, né? Por volta de 3h45 da tarde, e que o Botafogo empatou o jogo pelo placar de 1-1, com o resultado continua na liderança com 59 pontos ganhos, mas com o Bragantino com 52 pontos ganhos, é o vice-líder, 7 pontos de vantagem, né? Diminuindo essa vantagem, o Bragantino, que nós vamos falar aqui também desse jogo do Bragantino e Fluminense, e o Atlético com 45 pontos é o 5º colocado, que vai encarar nessa noite de quarta-feira contra a equipe do América Mineiro no seu estádio, lá na Liga Arena, né, ou Arena da Baixada para muitos aí que conhecem o estádio. E o time do Atlético enfrenta na noite dessa quarta-feira, a partir das 19 horas, no estádio da Liga Arena contra o América Mineiro, né? Contra o time do América Mineiro. O time do América Mineiro está na penúltima colocação, ou melhor, está na última colocação do Campeonato Brasileiro, e o time do Atlético está na 5ª colocação. Então, 19 horas, lá na Liga Arena, do estádio da Arena da Baixada. E o Botafogo, que teve o jogo adiado, né? Ontem seria esse jogo entre Botafogo e Fortaleza, vai encarar contra a equipe do time do Cuiabá no próximo domingo, a partir das 8 horas da noite, no Engenhão. Newton Santos, melhor dizendo aí. Os números da partida, o Botafogo teve mais posse de bola na partida, né? 61% para o Botafogo contra 39% da equipe do time do Atlético Paranaense. Faltas 12-11 para o Atlético, finalizações 10 para cada um, né? 10 finalizações para cada lado, e chutes ao gol também iguais, né? 5 para cada lado. Então, o time do Botafogo e Atlético, né, fizeram assim um jogo, né? O que teve um protagonista é a queda de luz, né? Isso que aconteceu no estádio Newton Santos, que aconteceu. Então, o Botafogo, com esse jogo adiado,
do jogo entre Fortaleza e Botafogo. Então o Botafogo enfrenta contra a equipe do Cuiabá neste domingo às 8 horas da noite no Engenhão. E o time do Atlético Paranaense enfrenta nesta quarta às 7 da noite contra o América Mineiro em casa. Então vamos acompanhar esses jogos aí. Certo? Muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, 18 horas, terças e quintas-feiras, às 8 horas, no Conversa de Torcedor Notícias. E também acompanhando sempre também às 11 da manhã no Conversa de Torcedor. Acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pela rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site da rádio, nc.com, e também pela Rádiosnet. Combinado? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!